senhor chegou a ler o contrato da prestação de serviço, então, como secretário de obras, e que foi o que solicitou também, ou aprovou a empresa? O senhor chegou a ler o serviço, o contrato de prestação de serviço? Nós aqui como servidores, na prefeitura existem vários setores, e a parte que é competente para fazer esse tipo de contratação, eu volto a repetir, isso é administrativo, é uma parte administrativa. Então eu solicito, se for necessário, se tivesse como contratar uma pessoa física, eu iria solicitar a contratação de pessoa física. Não tinha como, foi necessário contratar, pedido de contratação de uma pessoa jurídica, a gente somente solicita. Contratar, se relacionar, conhecer a empresa, isso nós não temos acesso. O motivo real da solicitação do senhor, então, como secretário, por qual motivo o senhor solicitou que se contratasse uma empresa? Por qual motivo? O que estava acontecendo no município que levou a senhora a solicitar a contratação dessas pessoas? O motivo, como eu já disse lá atrás, foi que não poderia mais contratar a pessoa física e os prédios públicos não poderiam ficar sem alguém para tomar conta lá, né? Não é um vigilante, não é uma pessoa armada, mas é uma pessoa que vai ficar lá para, se caso tiver alguma anomalia, poder ligar, avisar. E o motivo foi esse aí. Agora, já teve motivo de alguns furtos, porque alguns setores ficou sem ninguém lá, né? Ou até motivos de vandalismo mesmo, na praça, essas coisas. E foi por esse motivo que a gente solicitou, foi primeiro solicitada a contratação de pessoa física, e como o administrativo nos informou, não poderia ser feito. Foi por isso. O senhor tem conhecimento que houve uma apresentação de um documento nesta casa, de um parceiro jurídico, que dizia que a contratação se deu em virtude de necessidade de segurança em escolas, pelo número excessivo de furtos, depredação, mas que, na verdade, essa empresa foi contratada e ela não deu qualquer prestação de serviço em escolas? Não. Essa empresa foi contratada, ela prestou um serviço alguns setores que são da prefeitura, e alguns guardas que poderiam estar nesses lugares foram os guardas que permaneceram nas escolas, que até agora, no presente momento, ainda não foi regularizado, né? Então, alguns guardas que prestam serviço nas escolas são da Secretaria de Obras, e esses guardas, para poder remanejar eles de lá para cumprir esses setores, seriam enviados no momento. Essa atribuição que o senhor deu para o seu funcionário, o Fábio, para que ele fizesse o acompanhamento desses seguranças, o senhor sabe como é que eles estavam trajados? O senhor chegou a ter algum contato a saber se eram pessoas capacitadas ou como estavam trajados na ocasião? Se eles estavam devidamente trajados, não, até porque eles não são vigilantes, eles são pessoas comuns, né? Eu não sei se exige, seria coisas diferentes. A função deles, não sei se necessitaria de estar devidamente trajado. O papel deles é abrir o portão, fechar e verificar para que não deixe entrar pessoas estranhas. Então, não sei se para prestar esse tipo de serviço tem que ser traje, a rigor, essas coisas, eu desconheço isso daí. Nunca vi ninguém vestido de segurança. O senhor sabia que o contrato que foi assinado, ele, acompanhado também no parceiro jurídico, dizia que a empresa que deveria prestar o serviço deveria ser uma empresa especializada em segurança patrimonial, e que no contrato diz, assinado pela própria empresa e pela prefeitura, que ela deveria estar ser devidamente habilitada e estar devidamente trajada de seguranças. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento, até mesmo eu não tenho conhecimento desse contrato. É lógico que para ser contratada uma empresa deve ter sido feito o contrato, mas eu já disse aqui e volto a repetir, eu não tenho acesso a esse tipo de essa parte da prefeitura. Só mais uma. O senhor chegou a ler o contrato? O senhor sabia que o seu nome consta como testemunha do contrato?
Obviamente que se for para a Secretaria de Obras, vai estar lá meu nome, né? A gente assina e para isso que está lá a pessoa que vai executar, que vai formalizar o contrato e levar lá dizendo, tá ok, pode assinar, que tá ok, que é o secretário de administração. E o senhor poderia me informar por que o senhor não assinou o contrato? Que eu não assinei o contrato? Se tem um contrato lá, devo ter assinado. Se eu não assinei foi porque não foi mandado para mim assinar. Mas quando é necessário, manda-se para minha mesa e eu assino o contrato. O senhor costuma ler os contratos da sua pasta? Porque na verdade o contrato está aqui sem a sua assinatura, é um contrato da sua pasta e que não está assinado pelo senhor, mas tem o seu nome aqui. Se eu tivesse assinado ele aí, provavelmente eu teria lido, não que eu tenho capacidade para questioná-lo, saber se está certo ou está errado, mas com certeza eu saberia dizer exatamente o conteúdo aí. Senhor secretário, o senhor não sabe, desconhece quem trabalha, quem fiscaliza. Então, o que o senhor faz na prefeitura, na verdade? Em algum momento, nobre vereador, eu não disse em nenhum momento que eu desconheço quem fiscaliza. Pelo contrário, eu acabei de dizer aqui, deve estar gravado, que o encarregado, Fábio, ficou responsável por isso. Então a gente designa a função e ele tem que cumprir a função dele, como eu tenho que cumprir a minha função, e sou cobrado pela prefeita e ele é cobrado por mim. Então eu não desconheço, eu conheço sim. O senhor conhece, o senhor mesmo falou que alguns funcionários o senhor conhece, e depois disse que só o Fábio conhece a todos. Em nenhum momento eu disse que eu conheço algum funcionário. Eu disse que eu vi alguns funcionários e não tive nenhum contato pessoal com eles. O senhor viu esses funcionários. Então, como o senhor conseguiria distinguir esses funcionários das outras pessoas, no caso do fiscalizando a rodoviária, que várias pessoas passam lá sem uniforme? Eu não teria até condições de reconhecer um funcionário, mas eu tenho certeza que o encarregado tem condições de dizer se ele está trabalhando ou não. Então, para isso que ele faz a função dele e tem que me informar se tiver alguma anomalia lá. É ele que tem que ter esse tipo de contato lá. Certo. Eu gostaria de saber o que tem ali na rodoviária para ser furtado ali da prefeitura. Na verdade, na rodoviária não é um motivo de furto, é um motivo de vandalismo. A gente enfrenta aí motivo de vandalismo. Então, quebram lâmpadas, arrancam bancos da praça, quebram lâmpadas da praça, canos, torneiras, esse tipo de coisa. A preocupação foi à noite. E já que é da sua pasta, por que a rodoviária fica abandonada de manhã? Em nenhum momento a gente percebe que a rodoviária é abandonada, até mesmo porque após as 7 da manhã, se o senhor passar lá ou tiver a oportunidade de passar lá, vai ver que após as 7 da manhã os banheiros já estão sendo lavados, a rodoviária já está sendo varrida, então ela não está abandonada de forma alguma. O senhor sabe quantos funcionários prestaram serviços dessa empresa para a prefeitura? Ao exato, eu não sei te dizer, mas eu acho que provavelmente 8 funcionários, porque se são 4 lugares, 4 prédios públicos que eles ficaram responsáveis, então provavelmente umas 8 pessoas. O senhor sabe me dizer se em algum momento do processo, desde o seu pedido para a contratação da empresa ou de outros da prefeitura, em algum momento o setor jurídico da prefeitura foi contra essa contratação? O senhor sabe essa informação? Eu não sei dizer se o jurídico foi contra ou não. Volto a repetir de novo, eu não tenho acesso a esse tipo de informação. O único acesso que eu tenho, por exemplo, se não pudesse contratar a empresa, provavelmente eu seria chamado lá para ter que dar uma outra solução ou criar uma outra solução viável para que os prédios públicos não ficassem sem alguém para tomar conta. O senhor conhece o policial militar Kleber Ramos Vicente?
Conheço, meu concunhado. O senhor sabe qual a ligação dele com a empresa? Eu desconheço, não sei se falar se tem alguma ligação ou não, mas que eu conheça, ele não tem ligação nenhuma com a empresa, ele é um servidor público. Se não tem ligação nenhuma com a empresa, o senhor sabe me dizer por que ele recebeu o cheque do pagamento de R$8.000 junto à prefeitura em nome da empresa? Isso eu não sei informá-lo, se ele recebeu ou se ele não recebeu o cheque, eu não sei dizer. O senhor sabe se ele presta ou prestou algum serviço de segurança para a prefeitura ou para funcionários da prefeitura? Se ele presta algum serviço para a prefeitura, não foi na minha pasta e eu desconheço. O senhor sabe me explicar por que não houve a contratação desses seguranças para as escolas do município que foram alvos de vândalos e houve a contratação para locais que nunca houve qualquer tipo de ocorrência? Porque, na verdade, foi apresentado vários boletins de ocorrência para as escolas. E por que a contratação para locais que não tinham tanta incidência de crimes? Não, na minha pasta já teve incidências de crimes, sim, lógico que não crimes grandes. Agora, quem responde pela educação é a secretária da educação. Ela vai dizer a necessidade da contratação ou não. Eu não posso informar isso porque eu não tenho esse tipo de informação. O senhor conhece uma pessoa que chama-se Sidney? E se o senhor conhece, o senhor sabe qual a relação dele com a empresa Carne Rosalina? Eu já vi o senhor Sidney, se for o Sidney que ficou aqui, conversei com ele uma ou duas vezes só, mas ele era a pessoa responsável aí de fazer os funcionários funcionar, e ele que representava, pelo menos foi apresentado como esse responsável. Mas se ele teve mais algum contato é com o Fábio, comigo muito pouco. O senhor conhece uma pessoa com o apelido de Catraca? Não, eu desconheço essa pessoa. O senhor tem algum conhecimento que o secretário Paulo Silva foi cobrado na Secretaria de Meio Ambiente por uma pessoa que prestou serviço à empresa e que não havia recebido da empresa? Desconheço também. O senhor tem conhecimento da origem dos recursos gastos com esse contrato? Exatamente de cabeça não tenho, mas se a Câmara requisitar, a gente pode fazer um levantamento do total e encaminhar.